Olá, sou Valdenor Almeida, aluno do quarto período noturno do curso de Direito, matriculado da disciplina de Direito Civil 3, sob a responsabilidade da docente Diane. Eu vou falar acerca da assunção de dívida. O que é a assunção de dívida? A assunção de dívida ela ocorre, quando uma pessoa natural ou jurídica assume a dívida do devedor primitivo na relação obrigacional. Então, vamos dizer que numa situação hipotética, José, credor de Maria, na quantia de R$ 10.000. Nisso, o Carlos, com o consentimento do José, assume a dívida, porque assim o José o consentiu. Então, Carlos passa a ser o novo devedor da quantia dos R$ 10.000 a José. É importante frisar que na assunção de dívida, a dívida permanece inalterada. A dívida permanece inalterada, porém, o que muda é a figura do devedor. O artigo 299 do Código Civil diz que é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo. Nesse caso, José aceitando, Maria, como devedora primitiva, ela fica exonerada da dívida, passando assim a dívida sob a responsabilidade do Carlos, dos R$ 10.000. Nisso é importante levar em consideração que o artigo 299 fala que o terceiro ele pode assumir a dívida, porém com o consentimento do credor, que nesse caso é o José. Por que com consentimento expresso do credor? Porque José, ao ser o credor da Maria, ele levou em consideração as condições da Maria, viu que Maria é uma boa pagadora, viu o patrimônio da Maria, e o José precisa saber se o Carlos também tem essas mesmas condições, essas mesmas características, se ele é um bom pagador, o patrimônio do Carlos. Caso o José perceba que o Carlos não tem condições financeiras para pagá-lo, o José não é obrigado a concordar com a assunção de dívida, porque o que se deve levar em consideração no artigo 299 é que o devedor primitivo ele fica exonerado da dívida, porém, se houver o consentimento expresso do credor. O credor, que nesse caso aqui é José, ele tem que concordar, ele tem que aceitar. E quando o José ele aceita, acontece o que pode ser chamado, o que se chama de assunção de dívida liberatória, porque libera a dívida do devedor primitivo. É importante também frisar que existe a assunção de dívida cumulativa, quando dois ou mais devedores assumem a dívida com o consentimento do credor. Não está escrito no artigo 299, porém encontra-se respaldo no nosso ordenamento jurídico de acordo com o enunciado 16 da primeira jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, que diz que o artigo 299 do Código Civil não exclui a possibilidade da assunção acumulativa da dívida quando dois ou mais devedores se tornam responsáveis pelo débito com o consentimento do credor. Então, nisso, caso José concorde, tanto Carlos quanto Maria passam a ser devedores do José na quantia dos R$ 10.000. Nisso, no artigo 299, diz que ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele terceiro, ao tempo da assunção da dívida, era insolvente.
se aquele terceiro, na época da dívida, era insolvente, né, e o credor ele não tinha o conhecimento, então o que acontece? O devedor primitivo, que no caso aqui é a Maria, irá ser chamada para pagar a dívida. O que acontece do que nós chamamos de assunção de dívida acumulativa, porque tanto o devedor primitivo quanto o atual serão responsáveis, né, pela dívida para o pagamento da dívida. O parágrafo único do artigo 299 diz que qualquer das partes, né, pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando o seu silêncio, né, como recusa. Podemos observar, pelo parágrafo único do artigo 299, que se o credor for notificado da assunção de dívida e não se manifestar, esse silêncio ele é tido como recusa, e pelo fato de ficar em silêncio, a assunção de dívida não será levada adiante, em virtude de que tem que haver o consentimento expresso do credor, que nesse caso aqui na situação hipotética é o José. Então, dito isto, essa é a minha participação no trabalho, falando um pouco acerca da assunção de dívida, desde já agradecendo a oportunidade à docente Diane. Muito obrigado.